Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Muito boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Foi Tintim? Tintim. Vinho tinto. Eu vou ter que fazer com a mão, hoje porque não é não deu gin, tempo. hoje não é whisky, hoje é vinho tinto. Tintinto e o Luciano com um copinho imaginário. Não tem hoje, não deu tempo de preparar nada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live de quinta-feira do Defining Ghosts. E eu começo a live dessa noite com uma pergunta. A vida imita a arte e a arte imita a morte? Então, nessa live de quinta-feira, nós vamos tratar sobre o filme Nosferatu até a cosmovisão vampírica, com o nosso convidado, o Lorde A. Então, sem muito rodeio, chamo ao palco aqui Lorde A. Lorde A, seja muito bem-vindo ao Defining Ghosts. Muito obrigado pelo seu aceite da sua participação na nossa live. Muito obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com o Alê, com a Roberta e você, para a gente falar, né, sobre esse avatar saturnino, que é o personagem Nosferatu, com toda a sua origem pautada no ocultismo, nas lendas de vampiros do Velho Continente, uma interessante ascensão cinematográfica. E nessa esteira a gente também vai falar de vampiros, né, ao longo do século XIX, no folclore, na magia, no ocultismo e na comunidade vampírica contemporânea, certamente. É um grande prazer estar com vocês. Prazer é muito nosso também. Nosso, todo nosso. E aproveitando, né, Lorde, até você comentou com a gente que está preparando um evento que vai acabar pulando aí a estreia nos cinemas da versão do remake do Eggers. Então eu prometo não trazer spoilers, apesar que a história é muito fidedigna à original, mas eu queria começar a nossa conversa até por essa obra mesmo, né? Independente do remake, recentemente colocado nos cinemas, tentar meio que situar as pessoas, né? Porque nós temos aí 2 ou talvez 3 grandes obras da sétima arte que estavam muito bem vinculadas, um pouco mais, mas acho que 3 principais obras, pelo menos no meu ponto de vista, no meu gosto, que tratam sobre a figura do vampiro, né? E é a primeira que eu vejo que trata a figura do vampiro não tão pautada na imortalidade, e sim pelo aspecto que veio já de hoje, uma continuidade da obra, mas em 1922, para mim, mesmo que tenha sido inspirada em Drácula, trabalha com uma outra perspectiva, que é uma visão carregada do aspecto da morte dentro do vampiro Orlok da obra Nosferatu de 22, né? Você consegue também fazer essa distinção dessas 2 principais figuras, uma voltada à imortalidade, mais sedutora, a outra à morte, e aos aspectos mais densos dessa representação? Conseguimos. É interessante a gente partir, tomarmos uma premissa inicial, né? Que Bram Stoker escreve Drácula ao final do século XIX com o intuito de torná-lo uma grande peça de teatro, e seus descendentes miravam, além da peça de teatro, o interesse na novidade, que era a indústria cinematográfica daquele momento, né? Drácula de Bram Stoker, para o grande mundo, vem a ser então um romance vampírico com uma narrativa moderna ou pós-moderna, que vai contar a história em fragmentos, né, de cartas, de diários, de telegramas e outras formas de comunicação, né? E, ao mesmo tempo, o Drácula, desde o início, ele é um compilado
do melhor que havia sido produzido na literatura vampírica de todo o século XIX, né? Os vampiros começam a ganhar destaque, vamos dizer, no mercado literário naquele momento, e por volta de 1818, 1819, com Johnny Polydor, que era médico do famoso Lord Byron, e depois de uma estadia na vila de Odate, junto com o Lord Byron, com o casal Percy and Mary Shelley, mais outro convidado, né? Eles, numa noite, sem terem muito o que fazer, ou tendo muito realmente a fazer, decidem beber, experimentar estranhas drogas e criarem as histórias mais aterrorizantes que poderiam conceber, visto que todos estavam fatigados e entediados com as histórias de fantasmas germânicas. Percy vai escrever algo a respeito, Mary Shelley, baseada nos seus traumas do relacionamento para lá de tóxico e abusivo do Shelley, vai acabar criando a história do Frankenstein, e Johnny Polydor, baseado no seu relacionamento também bastante tóxico e atrabancado com o Lord Byron, vai inventar o seu Lord Ruthven e escrever uma das histórias de vampiro que mais teve êxito literário naquele momento. O Byron só vai aparecer, o Byron vai chegar por último, tentando fazer sucesso na esteira da obra do Polydor, né? Mas negando que ele pudesse ser um vampiro e acusando o Polydor de plágio, de plágio de alguns fragmentos de uma história que ele iria escrever sobre um personagem obscuro. Ao longo do século XIX, a narrativa do Polydor vai inspirar, por exemplo, na América do Norte, Estados Unidos, a história do Uriah Darcy, que é The Black Vampire, A Legend of São Domingos, que vai trazer o primeiro vampiro protagonista negro da história, né? A primeira obra de vampiros negros é escrita nos Estados Unidos, inspirada pelo The Vampire, do Johnny Polydor, e ambientada nos acontecimentos sociais históricos que estavam rolando na antiga ilha de São Domingo, que agora o Haiti tinha passado por uma revolução bastante sanguinária e também igualmente necessária, né? E o Black Vampire vem a ser a primeira obra literária norte-americana a questionar a escravidão, a questionar o preconceito e outras consequências de tudo isso, muito antes dos filósofos, dos escritores, dos intelectuais fazerem algo a respeito para acabarem com a escravidão dos negros. É uma prosa, um romance vampírico que vai lançar essa semente. Os intelectuais norte-americanos só vão se preocupar com isso 13, 14 anos depois da publicação do The Black Vampire, para a gente dar assim, um contexto. Ao longo do 19, nós vamos encontrar muitas outras obras de vampiros e personagens que vão ganhar destaque, como o Varney the Vampire, com seu tom tragicômico, a história de algumas vampiras. Por volta da metade do século XIX, toda a grande capital europeia, na sua maioria, tinha sempre algumas peças de vampiros nos seus teatros e até mesmo alguma representação de alguma ópera, porque era um tema que vendia muito fácil. Tal como publicações amadoras ou feitas com baixa qualidade, chamada de Blue Books, ou ainda os Penny Dreadfuls na Inglaterra, também faziam muito sucesso, circulavam bastante. Na metade do 19, 1860, o irlandês, sempre os irlandeses, traz ao mundo Carmilla, né? É o Sheridan Le Fanu quem escreve, e ela acaba sendo a personalidade vampírica mais influente, inspiradora e mais sufocante, que vai cercar todo esse contexto vampírico e vai servir como inspiração e influência no tom de prosa, no tom de escrita de futuras obras. E aí, no final do 19, quando a Inglaterra era um império onde o sol nunca se punha, a Índia era sua colônia, o Oriente comerciava diretamente com ela, Londres recebia incontáveis influxos indianos da cultura, do imaginário indiano, os ingleses começavam a ver pinturas da deusa Kali, a negra, dançando sobre Shiva como um cadáver, e seus artistas, com suas antenas imaginárias para o desconhecido, começavam a canalizar essas imagens na forma de belas mulheres deitadas sobre homens de maneira esvoaçante, em leitos de cama, e esses esgotados, né? Vão haver algumas pinturas interessantes sobre isso.
E a prosa do Le Fanu vai inspirar o irlandês, que nessa época, além de cronista, trabalhava como no Teatro Lyceum de Londres, a escrever o seu Drácula, né? Que originalmente ia ser o Conde Vampire, que morava no sul da Áustria, mas quando Bram Stoker vê um livreto sobre The Land Beyond the Forest, a Terra Além da Floresta, em latim Transilvanus, Transilvânia, ele decide ambientar sua narrativa na Romênia, no leste europeu, e a partir daí você vai ter uma espécie de marco extremamente relevante e pontual de histórias de vampiros, que vai consolidar o leste europeu como uma terra vampírica. Ao longo do XIX, conforme o Império Otomano devolve algumas terras ao Império Austro-Húngaro, o europeu mediano se via como alguém superior, por conta de ser uma pessoa racional, que servia à razão, que tinha razão como sua meta de vida, tinha tecnologia, tinha potência, tinha armas, tinha Deus ao seu lado, se via como alguém superior a quem morava naquelas terras esquecidas por Deus e atrasadas, né, que ficaram sob a influência do Império Turco-Otomano. Tudo isso que o europeu fazia não passava de descaso, de preconceito com os otomanos, mas já é uma outra guerra aí que rolava, uma outra guerra que rolava aí há muitos séculos, né, que nem vem ao caso. E o Bram Stoker, bebendo em toda essa fonte, alinhado... Bom, depois eu falo algumas outras curiosidades sobre o Bram Stoker, que foi inclusive maçom, né? Diga-se de passagem, integrante de 2 importantes lojas de Londres, assinava seu nome nos livros de entrada, como manda o protocolo. Ele era funcionário de um ator chamado Sir Henry Irving, que começou como ator mambembe no interior das cidades, das vilazinhas perdidas do Império Inglês, e na meia-idade se tornou, além de um dos maiores atores do seu tempo, diretor do Lyceum Theatre. Era uma autoridade maçônica com um grau extremamente elevado, e quando a tarde dele estava pouco motivadora, ele ia tomar um chá com ninguém mais, ninguém menos que a própria Rainha Vitória. Só para a gente contextualizar. Esse homem, sempre magnético, segundo os cronistas e os jornais da época, com seu cabelo grisalho, um bigode vultoso, expressivo, sempre vestindo uma elegante capa negra de seda ou de veludo, sempre vestido de preto. É inegável como ele foi uma das inspirações para Bram Stoker criar o seu Drácula, né? Essa figura desse distinto cavalheiro. Outras inspirações de Stoker também foram a paralisia do sono, que ele enfrentou diversas vezes em toda a sua vida. Também a gente tem ali relações... Bram Stoker era irlandês, ele também ouviu histórias sobre um personagem folclórico viciado em sangue que precisava ser trancado com uma rocha sobre o seu túmulo. E até alguns anos atrás, essa rocha foi tirada do lugar lá na Irlanda, e dizem que essa figura escapou, né? Dizem, são lendas de lá. Então, todo esse imaginário, né, faz parte assim, do background do Bram Stoker. Né? Então, assim, a gente pode falar assim, de um Drácula. Esse Drácula vai ser adaptado para o teatro. No teatro, nós vamos ter o Drácula passando a usar um smoking, um fraque, uma roupa elegante, e se tornar aquele vampiro misterioso, sedutor, que quando tomava sangue rejuvenescia. Quando estava diante do sol, o sol simplesmente sugava seus poderes, diminuía, baixava a frequência dos seus poderes, e quando se aventurava em terras estrangeiras, precisava levar caixas e mais caixas do seu solo natal para se cercar e se manter forte, se manter magnético. Drácula, no livro, dá a entender que era um personagem que tinha um projeto de poder, que será colocado de lado por conta do seu envolvimento com a Mina, né? Com a Mina Harker, né? Esposa do Jonathan Harker, na qual ele vê ali uma figura, lembra o seu grande amor. E aí a gente vai ter toda uma discussão sobre bem, sobre mal, uma história, talvez uma das histórias vampíricas mais influentes de todo o mundo. Agora, vamos falar do Nosferatu, né? O Nosferatu começa com um ocultista germânico, que é o Albin Grau. Albin Grau, ele vai ser fundador de uma sociedade discreta chamada Ordo Saturni,
que tem na figura do Saturno, né, do Demiurge Saturne, a sua grande imagem que confronta os integrantes dessa ordem com o que é viver realmente. Toda a vida tem um certo tempo de vida, você está vivendo como você deve, está fazendo o que você tem que fazer, ou está só existindo, empurrando com a barriga, né? É muito mais complexo, é muito mais bonito que isso, mas aqui é só para a gente pincelar um panorama inicial. Pouco antes dessa ordem, desse grupo, o Albin Grau serviu nas guerras, né? Serviu, se eu não me engano, no exército húngaro, do Império Austro-Húngaro, e passeou bastante ali pelas terras que os otomanos devolveram para o Império Austro-Húngaro, e lá ele ouviu muitos relatos, muitas histórias. De lá vinha a história de que mortos-vivos, sanguinários, viviam sempre nas montanhas, e quem morava nas montanhas não podia confiar em qualquer pessoa, porque todo mundo era uma ameaça potencial. Esses mortos-vivos podiam carregar desgraças, podiam carregar pestes e problemas, eram espíritos nefastos, diante de um olhar racional, diante de um olhar praticamente germânico, né? Então havia todo esse temor. Há relatos, há narrativas, há escritos que o Albin Grau talvez tivesse até mesmo encontrado um vampiro nessas suas andanças a serviço do exército, tá? E esse vampiro seria, então, muito parecido com essa imagem do Nosferatu. E o que acontece, né? Todo mundo que funda uma sociedade discreta, que funda uma sociedade, um agrupamento visando transmitir mais informação, espiritualidade, insights refrescantes, como viver melhor para o mundo, tende a se envolver com as artes. E com o Albin Grau não foi diferente. Ele passou a liderança da sua ordem para um outro ocultista de renome, o Grosch, e ele decidiu investir seu tempo na recém-inventada indústria do cinema, né? Ele criou uma produtora chamada Prana Filmes, Prana, que é o nome da energia da vida, né, para os hindus, e ele tinha como projeto produzir obras com simbologia ocultista, trazendo conceitos importantes para as pessoas, para as massas, né, para inspirar, levar alguma evolução, levar alguma reflexão, alguma contemplação, levar as pessoas além do estado comum com as suas obras. Ele era privilegiado, estava na época do expressionismo alemão, gabinete do Dr. Caligari e outras obras faziam muito sucesso, e ele não hesitou em contratar um dos melhores cineastas daquele momento, que era o F.W. Murnau, para ser o diretor da sua película, dessa história que ele cria do Nosferatu, né? Um avatar saturnino que traz a praga, que traz a doença, e ao mesmo tempo é impelido por um desejo cego, um apetite inenarrável por uma jovem que ele acaba vindo a encontrar nas suas andanças e visões, né? Se essa jovem no passado pudesse ser uma sacerdotisa de Ísis ou não, né? Sem dar muitos spoilers, é uma questão interessante. A gente tem uma jovem com uma espiritualidade fervorosa, a gente está num podcast para adultos, né? Então a gente pode falar que essa mesma jovem é tomada por uma volúpia notável e com essa noção de espiritualidade, essa volúpia inenarrável, ela consegue, mesmo orando para algo bom, atrair sobre ela o maior dos males possíveis, que é a figura do Nosferatu. Essa é a construção. O que vai acontecer? O filme vai ser produzido, vai ser exibido em um dos maiores salões da cidade de Berlim, na época do seu lançamento, ali em 22, vai ter uma campanha fantástica, vai chamar muita atenção. E o que acontece? Por ser uma história de vampiro, por ter um vampiro, por ter uma donzela e ter uma disputa entre o bem e o mal, os advogados da família do Bram Stoker, o Bram já era falecido, inclusive, liderados pela viúva, a Florence Stoker, eles eram muito severos e, segundo alguns pesquisadores, muito radicais, inclusive na atitude com qualquer coisa que ameaçasse o legado e o patrimônio cultural do Bram. E então a viúva e os advogados processarão o Albin Grau, a sua produtora. O Albin, por medo das consequências, vai declarar falência e vai fechar sua produtora de filmes, e haverá uma sentença que vai decretar o banimento das cópias de Nosferatu.
Alguns falam sobre as cópias serem incineradas e tudo mais. Tem todo aí também um mise-en-scène em torno dessa questão, né? O ponto é que o Nosferatu vai ser varrido para o underground, vai sobrar algumas fotos, algumas imagens que vão circular nas enciclopédias, entre os pesquisadores do cinema, e ali, muitas décadas depois, eles vão redescobrirem uma cópia, e essa cópia vai ser remasterizada, vai ser bem cuidada, e ela volta a circular agora, muitas décadas depois de tudo isso, já quase nos anos 70, 80 ali, vai circular como uma obra de arte, uma obra underground, e muitos músicos vão se interessar por produzirem novas trilhas sonoras para elas. Até mesmo os músicos da banda Radiohead produzem um álbum chamado Kid A, que se você colocar no Nosferatu de 1922, exatamente na hora que ele começa, até o momento final que sobe os créditos, parece que a trilha sonora do álbum do Radiohead foi criada especialmente para Nosferatu. Teve até uma banda aqui em São Paulo que encenou isso no Cine Joia alguns anos atrás, e é um trabalho extraordinário. Então, assim, esse é o panorama cultural do Drácula e do Nosferatu. Legal. E aí, nesse aspecto também, para mim é uma obra, o Nosferatu é uma obra que ela acaba dando, e foi, na verdade, sendo Drácula uma obra inspiradora para tantas outras, inclusive também uma das que inspira Nosferatu, você pode imaginar então que essa visão, essa experiência, essa ligação com sociedades discretas de grau é que acabou realmente então trazendo essa impressão de algo mais macabro, uma visão mais pesada desse vampiro, e tirando tanto quanto, apesar de ter esse aspecto da volúpia que você falou, né? Mas tem um peso da morte. O de 22 você consegue sentir até pena do Orlok, ele parece que ele sofre com aquilo, né? Não sei, é até triste pensar que impediram, nessa questão que você falou também da família de Bram Stoker, de impedir por uma severidade algo que tem uma beleza à parte até, né? Criou-se até pelo expressionismo, mas toda a história por trás tem uma outra, carregada de outros significados, não só o simbolismo ocultista que tem nele, mas tem outros significados ali, né? Isso que eu falei ali no início, a minha percepção dele representar a morte através da praga, me parece, e aí tanto, e não é spoiler, mas eu acho que carrega muito de 22 para essa visão, para essa versão de Eggers, essa questão de retratar muito uma época vitoriana, né, da repressão, da sexualidade reprimida, de uma sociedade muito carregada de preconceito, tem termos, enfim, que eu não lembro agora, mas e isso faz com que a personagem acabe suplicando por saciar essa sua volúpia e se oferecendo, se entregando para um algo que estivesse à sua escuta, e aí é que a figura do Orlok ouve e escuta, me parecendo muito até quase que um ritual, né? Essa súplica por sair dessa repressão que a figura feminina que ela representa tem ali no filme, né? Enfim, eu estou dando um pouco da minha experiência, nem uma pergunta em si, mas a sensação que fica a minha, parecia que ela estava num ritual ali mesmo, quando ela vai à janela e para o além, ela acaba suplicando por saciar essa força sexual que tinha empregado dentro dela, né? Eu posso lançar algumas ilustrações aquareladas sobre o que o amigo conta, que são muito interessantes. Se a gente voltar ali para o final do 18, começo do 19, a gente vai ter o Samuel Taylor Coleridge,
escrevendo The Heim of a Sheet Mariner, e mais ou menos na sequência, escrevendo Christabel. Ambas as obras custaram ao Samuel Taylor Coleridge a perda da sua reputação numa época ainda mais castradora e restritiva do que o momento ali do Drácula e posteriormente do Nosferatu. O Nosferatu já é no século XX, né? E o que acontece? O que a gente tem no início de Christabel? A gente tem também a mesma situação. Uma jovem consumida pela libido, pelo desejo, saudosa do seu noivo que partiu para as cruzadas, vestindo uma longa e esvoaçante camisola que se arrastava pelo chão, saindo da segurança do seu quarto, no castelo do seu pai, por longas escadarias e corredores marmóreos de rochas e estátuas de anjo, saindo do castelo para ir rezar na capelinha que ficava na floresta, a poucos metros do castelo, na calada da noite. Tomada e fervorosa, quem atende às preces dela e desmonta em seus braços, e ela precisa carregar, temendo por aquela pobre jovem fragilizada e afante, que seria como uma irmã, uma amiga, um verdadeiro amor recém-descoberto para ela, que vai cair praticamente aos seus braços. Geraldine, spoiler, ela é uma vampira. Christabel carregará, então, Geraldine para o interior do castelo do seu pai, a levará prontamente para o seu quarto, mas eis que no meio do caminho ela começa a perder seu fôlego, algo comum, as mocinhas dessas prosas, poesias e romances desse tempo, enquanto a jovem que estava desolada, acabada e ferida, parece que vai recuperando suas forças conforme a outra definha. Então elas invertem de papéis e quem termina de carregar a jovem para o quarto fecha a porta com, eu imagino, com um sorriso malicioso e olhos brilhantes, é a vampira Geraldine. Onde nós veremos isso no tom de poesia em Christabel, de Samuel Taylor Coleridge. Porém, 70 anos depois, né, quando o Sheridan Le Fanu escreve a sua Carmila, que segundo muitos pesquisadores, e não eu, é uma reinvenção em prosa dessa história da Christabel, do Coleridge, ele revive essa mesma história, né? Como a virtude atrai o infortúnio. O próprio Marquês de Sade já trabalhava esse tema, né? Com a diferença que para a filosofia, para a postura, para o ethos do Divino Marquês, como chamam alguns cronistas, né? Tudo se resumia à natureza selvagem, amoral e mortal. Nós temos que ser iguais. Essa é a visão do Marquês de Sade, não a minha. Mas a gente tem essa ideia de como o virtuoso, como o desejoso atrai reclama o infortúnio supremo sobre si. A gente fala aqui, quando a gente fala dessa jovem e da vampira que encontram, ou sobre a Ellen e o Nosferatu, a gente está falando sobre duas polaridades que a galera do hermetismo, a galera da astrologia e outros segmentos que a gente aprecia, que curtem seu podcast, gostam bastante e conhecem bem, como Vênus e Saturno. E se a gente inventasse de fazer paralelos entre essas duas polaridades, a gente teria tranquilamente umas 6, 7 horas de conversa animada, saboreando um bom vinho. Ótimo, 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 ótimo. É isso aí. Roberto, você está no mudo. Agora estou falando. Eu acho que tem até uma relação, né, que é algo mais psicológico, né, que fica bem nas entrelinhas, que fala bastante de poder e manipulação, né? Não é só a sedução por si só, né? A gente tá mexendo com outras energias, né? Além de pura e simplesmente a sedução, ou como às vezes o vampirismo, né, ele é visto. A gente está falando de manipulação de energias também, né? De como a gente manipula isso por trás, que é o que você falou um pouco, né? Vênus e Saturno, né? Essas duas polaridades, né? O que cada uma delas representa? Uhum. Bom, Vênus, né, representa... Não, foi só um comentário, mas se você quiser responder, eu acho ótimo também, porque aí já esclarece para todo mundo.
Vênus representa a vida, representa uma certa espontaneidade, a volúpia, e igualmente os cosméticos que aprimoram o embelezamento, né? Vênus representa o cio, algo conhecido por todas as feras, inclusive as humanas e os humanos. Saturno representa a restrição, o fim, a morte, a tragédia. Toda a vida, mesmo aquela de quem morre dormindo, termina em uma tragédia, termina na decadência, termina na fatalidade para aqueles que aqui estão. Então a gente tem aqui uma jornada que vai desde o furor do encontro amoroso, o que nasce do encontro amoroso, e caminha infatigavelmente rumo à morte, rumo ao fim, tendo consciência de cada estágio desse processo, principalmente depois de uma certa meia-idade. Então a gente tem essa beleza, tudo beleza, né? Uma beleza macabra, funesta, né? Tudo está em decomposição, tudo está se desfazendo, tudo está se transformando. E, bem, aí eu deixo para a imaginação de cada um o próprio final sombrio dessa ideia. Mas, de qualquer forma, né, Lordia, é complementar, né? Um dá início ao outro, né? É Vênus criando algo que já tem o seu fim decretado, né? Que é a vida. A existência só enquanto visão de existência não faria sentido pela eternidade que ela representaria enquanto existência física, mas ela precisa ter um fim. E esse fim também é representado. Acho que esse equilíbrio, né, entre essa dualidade, luz e sombra, existir e destruir, há necessidade de ter esse complemento, né? Tudo que a natureza ensina isso, né? A grama que a gente pisa nasce e vai morrer. Então tem beleza nas duas, dá para ver beleza em tudo, né? Inclusive na finitude das coisas, né? Para algo outro começar. E até falando nisso, Lordia, não saindo do filme, que eu acho que tem algumas outras coisas que podem ser legais comentar, essa visão que se tem de algumas formas da visão da existência vampírica, da imortalidade, daria para dizer que na cosmovisão vampírica também uma busca, mesmo que simbólica, dessa imortalidade? Uhum. Tem uma série de pinturas de diversos artistas que, infelizmente, me escapa o nome dessa pintura, mas que ela ilustra sobremaneira toda essa atmosfera que a gente está conversando aqui, né? Que é uma figura de uma Madalena filosofando. É sempre uma linda mulher sentada em uma mesa ou em uma paisagem meio na penumbra, que sempre, invariavelmente, há um crânio junto com ela. Algumas vezes com uma vela em cima desse crânio, outra vela está em um pire junto, mas há o crânio e há aquela mulher bela ali apoiada, olhando para ele, ou no mesmo lugar, com uma sensação de pesar, de refletindo, de pensando, né? De sentindo aquele clima todo. Eu acho que essa imagem dessa série de pinturas, que me escapa o nome, elas falam muito bem sobre isso, né? Na comunidade vampírica, e mais especificamente nas cortes vampíricas, né, como aqui em Antares e Amantikir, né, há 23 anos, a gente gosta muito dessa pintura como uma espécie de memento mori, uma espécie assim, de recordação para a gente que a imortalidade, a vida eterna, né, não é algo que você vai viver para sempre. E sim, é o inverso. É você pleno, você plena no seu presente. A ponto de você estar colhendo aquilo que foi semeado no passado e olhando para o futuro para ver os desdobramentos de tudo aquilo. Não está em algo que você vai alcançar um dia. Embora tenhamos planos, tenhamos metas e trabalhamos com aquilo que queremos alcançar, com aquilo que está no nosso norte. Mas está pleno,
está potente aqui no presente, diante das encruzilhadas, escolhendo o caminho tanto quanto puder, até não ser mais possível. É essa a ideia de vida eterna que a gente aprecia. Entendi, legal. Eu confesso que de outras participações suas de podcasts, eu não lembrava de algo dessa visão. Foi interessante essa questão da eternidade, da essência do que se percebe, do que se vive, da intensidade que isso exerce na vida da gente. Bacana. Voltando ainda para o... Presente. Perdão? É sempre presente. Para nós presente. 4, e quem estiver nos assistindo, esse Uhum. presente é aqui, é agora. É o que a gente está né? sentindo, é o que a gente está acessando enquanto conversa, as imagens que vêm, as imagens principais que vêm, e aquelas que são inevitavelmente atraídas por essas imagens ao nosso redor. Perfeito. Bom, voltando ainda um pouco para o filme, na tua jornada nesse caminho da compreensão, do se entender enquanto alguém pertencente a essa cosmovisão vampírica, dessas obras, qual foi aquela mais impactante para você? Dá para dizer que foi o Nosferatu? Ou o próprio Drácula? Ou enfim, qual dessas obras da sétima arte impactaram mais você ou antes da própria jornada na cosmovisão, ou até mesmo depois, aquela que mais falou contigo enquanto obra? Olha, assim, né? Tipo, o cinema, né? Aquele cinema que a gente vai na sala de cinema para assistir, né? Onde você vê uma luz prateada se derramando com algumas nuances de azul e amarelo se derramando sobre uma tela verdadeiramente quase branca e platinada, trazendo a vida, né? Filmes produzidos nesse tempo que estamos vivos e dando vida a atores e filmes que existiram há mais de 100 anos atrás, né? Devolvendo a vida para eles, para a gente apreciar e reviver aquele momento, é uma influência inescapável, né? E me faz pensar, né, o quanto o contexto do vampiro é pagão e o quanto do pagão está no olhar, está na visão, não necessariamente no verbo dos abraâmicos, do judaico-cristianismo e dos muçulmanos. Faz pensar muito nisso. Entretanto, eu gosto muito do Entrevista com o Vampiro, do Neil Jordan, de 1994. Talvez por eu já ser fã de Vampiro Lestat, a Rainha Caixa, Louis Ponto do Lac, Mários Romanos e outros personagens maravilhosos criados pela Anne Rice, né? Eu gosto muito da atmosfera daquele filme, aprecio ela demais. É claro, o Drácula, de Bram Stoker, lançado 2 anos antes, 1992, era também um outro épico. E assim, e o Drácula, de Bram Stoker, esse filme de 1992, hoje, para mim, né, muitas décadas depois, continua sendo um dos filmes mais ricos em repertório, simbologia vampírica e simbologia de alquimia, simbologias até mesmo do sufi, presentes numa película, numa obra de arte. Talvez seja um dos melhores filmes já produzidos sobre o tema até hoje. É claro que alguns puristas vão dizer, mas alterou muito a história do Bram Stoker e não sei o quê. Alterou, mas ficou muito bonito, ficou muito bom. Ficou muito bom com todas as alterações. E esse preciosismo, né, há de sempre ter que entender que é uma adaptação, né? Há necessidade de adaptar a uma outra arte, né? Diversas críticas são feitas com outros livros também que foram transformados em filmes, né? Mas o Lorde já trazendo o Vampiro Lestat me fez lembrar do filme. Realmente, eu tinha um pouco apagado ele da minha memória.
E agora, lembrando, faço algumas conexões com tudo que acabei buscando para poder, de uma forma até bastante ignorante, mas ter alguma forma de conversar contigo, né? Até para comentar com quem nos assiste. Era aquela coisa assim, eu comentei com o Lord A que ele é também uma daquelas pessoas que eu, quando ouvia a participação dele em outros podcasts, eu ficava pensando, pô, um dia eu queria conversar com o Lord A e cá estou. Até medo, né? É muito bacana, eu tô até meio assim... Vocês me superestimam. Não. Nada, a gente muito fica com um legal pouco de ouvir. medo. O meu medo é da minha própria ignorância, porque Exatamente. mas independente disso, assim, é que no que eu acabei lendo e buscando, assim, eu vi também nessa figura do Lestat agora no cinema um pouco daquela sensação que nesse aspecto retratado no filme da imortalidade, quanto aquilo já é um fardo para ele em alguns momentos, em algumas passagens do filme, assim, parece que aquilo já, na minha percepção, já se tornou um pouco de um fardo, né? Aquela coisa assim da vida eterna, não um fardo no sentido do tempo, mas um fardo assim de eu já vivi tudo, eu já senti tudo, isso aqui é chato, eu não vou me apaixonar porque já vai morrer, né? No sentido mais figurativo da situação, né? Uhum. E tem uma curiosidade sobre o Entrevista com o Vampiro, né? Tanto sobre o livro quanto o filme do Neil Jordan, que são maravilhosos, tem uma atmosfera incrível. Mas a gente sempre precisa assistir ou reler, lembrando que a gente está vendo Lestat pelos olhos, pelo olhar e a experiência e a atmosfera afetiva do Louis. Não é o Lestat, verdade. Excelente, Lorde, excelente. Não A tinha gente olhado acaba por essa esquecendo. perspectiva. A gente só vai Ninguém conhecer conta, o né? Lestat no segundo livro, Vampiro Lestat, publicado alguns anos depois, com o próprio personagem indignado, como alguém teve a coragem de escrever aquelas coisas grotescas e horríveis sobre ele. Sobre ele. Que ele não era nada daquilo, né? E, por incrível que pareça, um ponto alto dessa série nova, né, que já teve 2 temporadas, está se encaminhando para a terceira, que é o Entrevista com o Vampiro, da franquia Universo Imortal, né, que está adaptando a Anne Rice lá nos Estados Unidos, né, que teve seus altos, teve seus baixos, mas o final da segunda temporada foi especialmente marcante porque o diretor lembrou disso e deu um jeito de encaixar isso nos 2 últimos episódios da série. Sim, e interessante. Ficou uma coisa bem interessante, né? Sim. Da série é aquela série que tem no Prime, no Amazon, no Prime lá. Essas adaptações, assim, te incomoda de algum jeito? Por exemplo, você fica apreensivo, de repente, que a imagem do vampiro, de alguma forma, vire uma coisa que não corresponda a absolutamente nada, né, do que seria o ideal, o ideal não, o correto, né? Te preocupa do jeito que anda o cinema, eu digo assim, inclusive, porque desde que inventaram Netflix, né, isso acaba influenciando até no comportamento social das pessoas, que a gente ia antigamente numa locadora, você tinha que saber o nome do diretor, você tinha que saber o ator, você dava uma lida na sinopse e dali você falava, isso aqui pode ser interessante. Por quê? Você tinha que levar aquela fita para tua casa, enfiar ela no seu videocassete, depois você rebobinava. Para não ser bom aquilo ali, né, você tinha que adquirir um respeito maior pela obra, né? E o Netflix vem e, para mim, na minha opinião, caga com absolutamente tudo isso, né? Vira o consumo de que, deixa eu ver 10 segundos. Não gostei. Hoje em dia as pessoas não sabem, por exemplo, o nome de um diretor. Hoje em dia eu digo juventude, né? Você fala Quentin Tarantino, fala Robert Eggers mesmo. Eggers é de ovo, é comer,
tipo miojo, alguma coisa assim. Então, nesse sentido todo, primeira pergunta. Te dá algum receio de que de repente saia desse cesto uma coisa completamente diferente? E a outra, né, é que é em relação, será que nesse sentido a eternidade dos vampiros não fica prejudicada? Uhum. São perguntas bem interessantes. São perguntas bem interessantes, né? Olha, a gente, enquanto comunidade, enquanto corte, né? E mesmo falando aqui da minha própria vida, são uns 30 e poucos anos, mais ou menos, ligados a essa atmosfera, né? Então a gente viu, e muitos amigos, amigas, a gente assistiu muitas febres vampirescas, passamos por muitas febres vampirescas, né? A gente lembra de 1992, com o Drácula de Bram Stoker, 94 com Entrevista com o Vampiro, a gente lembra do boom ocasionado pelo RPG Vampire the Masquerade, a gente lembra quando veio o Anjos da Noite, que não foi tão explosivo, mas foi uma febre que gerou muitos filmes da mesma pegada, de filme de vampiros de videogame, praticamente. A gente viu, alguns anos depois, a febre Crepúsculo vindo, avassaladora, já numa época que as redes sociais já estavam mais ou menos consolidadas, né? Que mais? A gente viu muitas coisas acontecer. Pode até ser que, nesse momento, estejamos vivendo o início de uma nova febre vampiresca com o Nosferatu, do Robert Eggers, mas essas febres vampirescas a gente só sabe os 3, 4 anos depois que ela começou, que ela está atuando, que ela está existindo, quando a gente vê o que vem na sequência, né? O que se desdobra da sequência daquela febre, né? No primeiro momento, às vezes pode parecer uma coisa hedionda, assustadora, uma coisa que não vai acabar com tudo. Porém, a gente tende a se esquecer que a gente vive numa época que a gente compra DVD, que a gente compra mídia digital dos nossos filmes, das nossas músicas preferidas, e a gente pode fazer repertórios, a gente pode fazer coleções. Contando com o fato de que não aconteça nenhuma explosão de mancha solar, algum desastre eletromagnético na face da Terra, mais ou menos tudo aquilo que a gente gosta, que para a gente são aquelas obras de arte que falam alto, bate forte no peito, que faz o sangue correr mais rápido, a gente continua tendo todas elas ao nosso acesso. E como não somos seres que conseguem praticar uma misantropia verdadeira, em algum momento a gente vai encontrar outras pessoas, vai falar com essas outras pessoas e vai acabar emprestando um DVD ou compartilhando uma senha e um link de acesso para aquela obra, ou um CD, ou um livro, ou alguma coisa. Então, a gente vai continuar mantendo essas obras ali. Pode ser, às vezes, num circuito mais fechado, pode ser, às vezes, num circuito mais aberto. Mas tudo tende a permanecer. O outro ponto da sua pergunta, que também foi muito legal, é que você reparou que eu mencionei, né? Que a gente só sabe a consequência de uma febre vampiresca 3, 4 anos depois. Um exemplo que eu gosto de puxar nesse tema, que é um exemplo bastante comum para todos, foi a saga Crepúsculo. Particularmente, está longe de ser uma história de vampiros que eu aprecie, eu já adianto, e eu não vou entrar nos méritos de Crepúsculo, mas assim, não foi uma franquia que eu tenha apreciado, eu li alguns livros e não gostei da construção do universo. Se fosse para passar a eternidade fazendo o segundo grau em uma escola no fim do mundo, eu consigo inventar infernos pessoais muito melhores para sofrer pela eternidade. É foda, eu também. Eu consigo inventar infernos pessoais para mim muito melhores do que fazer isso comigo mesmo. Mas o que interessa para a gente? Tá, Crepúsculo não foi assim, foi uma febre, tudo bem. Quem gosta de Crepúsculo, tá tudo bem. Gosto de vocês, não tenho nada contra ninguém. Mas o interessante de Crepúsculo não se mostrou em Crepúsculo. Se mostrou que, quando ela se tornou uma febre, o negócio pegou, uma produtora decidiu adaptar os romances da Charlene Harris e transformou no seriado True Blood, da HBO, que foi um sucesso absoluto e uma série extremamente criativa e necessária, principalmente nas 4 primeiras temporadas.
As outras temporadas posteriores foi só um mais do mesmo, vagabundo, meia boca e mal feito. Mas as 4 primeiras temporadas são verdadeiramente uma obra de arte e que rendeu muito. A HBO faturou muito com True Blood e fatura até hoje, revendendo ela por outros streamings. A gente vai ver também que o The Vampire Diaries, que também era uma série de livros adolescentes obscuros, vai se transformar numa série com um orçamento bem legal, que vai durar 8 temporadas, com assim mais de 20 episódios por temporada, o que é impressionante, significando que tinha público, que gerava interesse. Você tinha vampiros sexualizados, atraentes, sedutores, brigas para valer entre eles e os seus desafetos, e que mobilizava as pessoas para assistirem. Além de 8 fucking temporadas, eles conseguiram ainda 2 spin-offs, cada um com pelo menos 2 ou 3 temporadas, que foi o The Originals e o Legacies, que veio na sequência. O que, então, é um fato interessantíssimo. Os estúdios de cinema, ali durante a segunda metade ali do 2010 a 2020, 2021, a gente vai ter o Neil Jordan, no Entrevista com o Vampiro, voltando com um filme com boas atrizes, produção caprichada, que é o Byzantium, que as pessoas não conhecem, as pessoas não lembram desse filme, mas é uma história de 2 vampiras, uma mãe e uma filha. É muito legal, tem uma atmosfera caprichada no esquema do Entrevista com o Vampiro. Dá para tirar muita filosofia, dá para tirar muita ideia, muita visão desse filme. A gente tem o Jim Jarmusch produzindo o simplesmente maravilhoso e o melhor filme de vampiros da década anterior, que é o Only Lovers Left Alive, com a Tilda Swinton e o ator que faz o Loki da Marvel, o Tom Hiddleston, que é simplesmente uma obra de arte vampírica que, assim, também, assim, uma peça importante que todos deveriam ver. E a gente tem ainda o humor mordaz do longa-metragem dos australianos, que fazem o What We Do in the Shadows, que vai virar uma série mais para o final daquela década também, com algumas temporadas. Acho que até ser uma temporada agora, em 2024, deles, né? Com humor negro, ácido e corrosivo impecável que eles fazem ali. E fora outros filmes que agora vão escapar aqui do nosso radar, vão escapar das menções, mas que são interessantes, que são belos, que são necessários e complementares, né? Que mostram que a gente, assim, a gente dizer que está se preocupando com o que será o futuro dos vampiros, bem, o futuro dos vampiros, o vampiro é algo perene, ele continua. É claro que vamos ter febres midiáticas que vão nos oferecer boas obras de arte sobre vampiros e outras que vão nos oferecer obras de menor valor. Medíocres, né? Obras medíocres. Mas, para quem, por exemplo, vive na comunidade das cortes vampíricas, ou que é fã, é apreciador e se relaciona ali, você sempre tem ali, você sempre vai encontrar pessoas afins, de gostos convergentes, sonhos, ideias, aspirações, onde você sempre vai poder descobrir uma novidade ou relembrar algum clássico perdido, como o Near Dark, que é uma obra de arte, acho que do final dos anos 80, história de vampiros sanguinários. Eu brinco que seria o que aconteceria com os Lost Boys se eles virassem adultos, que é ótima. E a gente sempre esquece desse filme, né? De mencionar esse filme. E você falou, Lorde, agora do Lost Boys, né? E nós todos aqui, os 3 pelo menos aqui dessa coluna aqui, estamos aí já com seus 50 anos e marcou muito a nossa adolescência ali enquanto anos 80 esse filme. E aí que eu fico pensando também, né? Às vezes a gente... E por que eu já vou explicar por que eu já faço essa conexão, porque é um filme, apesar de ser um pouco mais, visualmente um pouco mais dark, mais escuro, é um filme pueril, né? É jovem, tem aquela relação. Era de filme de vampiro oitentista. Né? E aí eu me pego olhando para uma obra como, que dá para chamar de obra, mas como o Crepúsculo ali, né? A saga, criticando. Mas se a gente for olhar que
eu acredito que um pouco desse comentário que você alimentou, Lorde, sobre alguns outros filmes e outras obras, séries e tal, é porque é um assunto que está tão vivo e há tanto tempo, e é tão legal saber que não é só não é uma, vou chamar assim, não é uma febre, mas não é só uma modinha, né? E sim, esse assunto está sempre em voga, né? Até pelo nosso próprio lado sombra, que se vê muito, se espelha de alguma forma nessa, ou na visão sedutora, ou na questão do adolescente ali impactado pelos seus problemas, por conhecer as tuas próprias trevas ali, né? E aí isso para aqueles que, mesmo partindo do princípio de uma obra um pouco superficial, rasa, depois acaba indo atrás, vai atrás de livros, vai atrás de obras mais complexas, mais robustas, e acaba se interessando por esse mundo, né? E, em alguns casos, sendo até essas pessoas que hoje fazem parte da Rede Vamp, olham para a cosmovisão vampírica como uma forma de vida, no sentido de uma forma de visão de vida, né? E eu faço essa conexão porque ouvi você falando também de como você sentiu o vampiro dentro de você, como você se percebeu. Eu achei muito legal você contando que, andando por São Paulo, acho que você até falou o nome da rua ou da avenida, passa por um casarão, por um castelo, que depois vem a ser um castelo que acaba abrigando, se eu não me engano, as festas Carmila que você desenvolve, né? E então é isso, né? Quer dizer, o quanto isso às vezes começa de uma forma muito boba, né? Fazendo quase nenhum significado, mas depois leva ao interesse a mais. Isso está sempre vivo por décadas e sempre cada vez mais fazendo pessoas se aproximarem dessa visão vampírica, né? Uhum. Até pegando carona no que você dizia, né? Isso acontece quando eu vou ver a Entrevista com o Vampiro no Cine Gazeta, em 1994. Eu saía do cinema, estava anoitecendo, né? E eu dava a volta ali pela rua de trás, passava por um shopping que tinha ali e descia rumo à Rua dos Franceses, porque lá tinha algumas mansões e algumas casas realmente antigas, e na época tinha aquelas árvores super velhas, né? Com raízes à mostra e tudo mais. E para mim, eu me sentia, na minha imaginação, eu passeava em New Orleans. E lá tinha uma mansão, né, que era Rasbaia, onde eu sempre me sentava na mureta, ela estava sempre com as luzes apagadas, e eu ficava desenhando nos meus cadernos aquela fachada, no Walkman, escutando minha fita cassete do Incubus Sucubus, né, porque eu tinha comprado, foi um dos primeiros CDs que eu comprei quando eu comecei a trabalhar numa videolocadora, e eu gravei numa fita cassete, porque eu não tinha Discman, era caro na época, mas o Walkman eu podia levar para qualquer lugar. Ficava lá desenhando aquela fachada, depois descia para o Morsegovia, né? Imerso naquela atmosfera. Eu queria viver mais e mais daquilo, me sentia bem ali. Hoje alguém diria que deve ser um tipo de hiperfoco, né? Como eu escutei dizer há pouco tempo. Mas era uma experiência sensacional. E eu penso, né, que o vampirismo, magia, bruxaria, escolas esotéricas, sociedades discretas, né? E pequenas lojas de álbuns de estilos musicais específicos, né? São sempre algo que todos os apreciadores daquilo vai ser sempre uma encruzilhada onde todos vão se encontrar, né? Fatidicamente, né? Hoje a gente vive na era dos streamings, a gente vive na internet, onde qualquer livro, qualquer produção cultural está ali ao nosso toque, ao nosso alcance, bastando algumas teclas, algumas deslizadas de dedo no ecrã do celular e um bom cartão de crédito internacional para a gente ter acesso àquilo, ou até mesmo a gente degustar aquilo e decidir se vai ficar com aquilo ou não, né? O que é algo interessante. Sim. Quando eu repenso, né, lá na década de 90 e tudo mais, né, se você tinha gostos extravagantes para a época, como quadrinhos importados, revistas de quadrinhos importada, bandas de post-punk, de dark wave, de gothic rock, dark electro e afins,
você só tinha alguma revista de música quando falavam sobre isso aqui no Brasil, a chance de folhear alguma revista importada sobre esse segmento em alguma loja da Galeria 24 de Maio, que geralmente era Soul Shadow, né? Saudosa loja Soul Shadow, do Grande Van, e, e outras lojas, e você tinha que contar ainda, né? Como você era mais novo, batalhava para conseguir o seu dinheiro e não tinha tanto dinheiro assim quanto o pessoal mais velho, que já tinha mais grana para queimar e fazer experimentação com CDs e álbuns. Você tinha que contar com a boa vontade e disposição dos vendedores para colocarem aquele CD para tocar para você poder escutar e decidir se você iria comprar ou não comprar. Eles Tivemos. começaram a ter cópias no mercado oculto. E aí eu e o Alexandre temos algumas experiências disso também, de chegar na loja, e éramos, acho que, os maiores compradores daquela loja. Tudo bem que era só um CD por mês que dava. E aí eu lembro que a gente chegou uma vez, eu vi um disco do Ministry. E aí eu pedi para ouvir, ele falou assim: dona loja nos conhecia há um tempo, só vai ouvir se for comprar. Como se eu não comprasse quase tudo que eu ouvisse, mesmo que uma vez só ao mês. Fiquei tão indignado, falei, pô, acho que sou o maior consumidor. Era uma loja também que locava CDs, né? Mas aí, fazendo até uma breve passagem, porque para nós também musicalmente interessa, né? Eu já vi você falando também que hoje o teu gosto talvez não passe só por alguns desses estilos que você falou, mas você também conseguiria falar ainda em termos de música, ou já que a gente está falando de filme e não pediu até indicação, mas você deu excelentes indicações mesmo assim, você conseguiria falar de indicações de músicas que ou falem ou transmitam aquilo que você hoje ou em algum outro momento já percebeu enquanto uma energia vampírica, uma música vampírica existiria para você? Você conseguiria indicar para a gente? Ou para quem nos vê? Olha, existem realmente muitas opções de escolhas, existem bandas e musicistas simplesmente extraordinários aqui no Brasil e em muitos outros países, né? E até quando a gente entra nessa seara, é até politicamente delicado de falar nela, porque você já sabe que você vai esquecer ou não vai conseguir mencionar muitos nomes, alguns são até, inclusive, seus amigos, seus colegas, e depois que as entrevistas vão ao ar e ficam salvas no YouTube, a gente sempre recebe aquela mensagem, pô, cara, né, valeu, né? Sempre delicado, sempre delicado. Valeu. Mas olha, vamos lá. Aqui no Brasil tem dois caras tem três, na verdade, né? Pronto, já vou começar me metendo numa boa encrenca, né? Talvez Um deles 4. É brasileiro, mas mora em Londres. Ele se chama Fábio Hattock. Ele tem uma banda chamada Columbarium Station. E se alguém tem uma alma saturnina e com o tom certo de melancolia para transformar esses sentimentos em música, e eu tive o prazer de participar junto com ele, desse meu nobre irmão, né? Durante 7 anos a gente criou um álbum chamado Vampiric Ritual Chamber Music, que está disponível no Spotify e no Bandcamp do Columbarium Station, onde, através de alguns ritos de cosmovisão vampírica e muitas trocas de informações, compartilhamento de diários, de sonhos lúcidos, de jornadas astrais, criamos um material realmente emblemático, realmente único. Para uma coisa mais dançante, a gente tem um cara, ele é lá do Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome dele, ele vai me perdoar, mas eu lembro do nome da banda, que é a parte mais importante, chamada Gárgula Walzer. Esse cara é um pioneiro aqui no Brasil e que cria um som melancólico, dançante, sempre explorando uma temática vampírica, nas letras uma pegada de uma poesia, de um romantismo dark, decadente. Eu gosto muito do trabalho dele, né? E a gente tem também um outro cara, que é o cara da Auxterra Store. Ele é mais conhecido por fazer alguns dioramas, né? De madeira, de MDF, né? Cortado em formas góticas, de mansões, de morcegos, de Dráculas, e produzir lustres também no MDF
muito elegantes, muito interessantes, que a gente tem várias criações deles aqui na nossa casa, né? Eu gosto muito. São 3 nomes assim que me vêm assim em primeira instância na minha mente quando a gente fala sobre tudo isso aqui no Brasil. A gente tem uma banda de Campina Grande chamada Noturna Régia, que fazem um gothic rock poético, assim, com as letras mais belas que eu já escutei em português e que é uma Português, coisa bem que as legal. pessoas deveriam conhecer, deveriam prestigiar o trabalho da Noturna Régia. E assim, né? Eu também integro uma banda chamada Verlohan. A nossa pegada é mais sideral, é mais espacial, é um dark synth, né? Com alguns toques de synthwave, bastante darks, e que são bem legais. A gente está gravando um material novo com Olha, a nossa formação atual. Temos uma música chamada From the Stars, que vai ser um hit, que vai ser, eu acredito que vão se apaixonar pela história, pelo videoclipe, pela musicalidade. Fizemos legal. shows, um muito bonito lá no Madame Underground Club, no Red Vamp Nights, né, Festival, que teve aí no mês de novembro. Foi incrível, foi bem legal. Lá a gente tocou ao lado da Night Virus, que é uma banda de dark electro vampírica, comandada pela model, youtuber, a Obscura Dark, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E tem também os caras do Ego Eres, que são lá do Nordeste, que tocaram com a gente em 2 shows, lá no Madame e alguns dias antes lá no Badana Lounge, em Santos, que eles fazem um pós-punk também incrível, assim, incrível, que não deve nada às grandes bandas do exterior. Quando a gente fala de exterior, é claro que a primeira banda que me vem à mente, né, de uma música vampírica e sobre vampiros é a Incubus Succubus, da Inglaterra. São maravilhosas. Candia e Tony McCormack e músicos convidados, eles fazem um trabalho extraordinário no gothic rock com temáticas vampíricas e também de bruxas, feiticeiras e outros seres folclóricos do condado de Gloucester, na Inglaterra. A gente tem também na Alemanha o Dire of Dreams, que, assim, talvez, né, por serem germânicos, né, o tom da voz do vocalista, os arranjos musicais, os synths and keys deles, assim, são uma atmosfera vampírica completa. E para uma coisa ainda mais pop, mais dançante, também na Alemanha a gente encontra o Blue Tangle, né, que é uma referência nos dias de hoje incontornável. Mas há muitas outras bandas, né? E eu já me excuso por todas aquelas que não deu tempo de conversar ou que eu acabei não podendo mencionar, dando tempo de mencionar aqui. E já deixo minha saudação e abraço a todos eles. E o Mas que é muito bacana legal, você começar pelas bandas nacionais, né? Você falar das bandas brasileiras. Eu já achei isso demais. e fugir do Temos. comum também. Isso para mim foi essencial, assim, Muito. numa época que não eu até ia comentar com o Lorde, né? Assim, essa questão, imagino que naquele momento que a música lhe fez sentido nessa questão de lhe tocar com essa sensação, né? Com essa existência vampírica, é que eu lembro, né? De o que a gente tinha ainda em vinil para saber como é que era um show. Talvez se um disco tivesse a foto na capa, na contracapa, enfim, de como foi o show daquela banda. Então o visual também não era uma coisa que a gente via, não tinha videoclipe, também a rodo, como depois veio a surgir na MTV, né? Então o ouvir e ficar olhando por horas a uma capa de um disco, né, um vinil, era você também tentar, de alguma forma, como você falou, né? O acesso a livros depois, aí em sebos e tudo mais, eram coisas mais raras e mais vividas, mais sentidas, né? Você buscava referência naquele mínimo que lhe era acessível, né? Uma foto, às vezes, num disco. Sim, era muito comum ali no final dos 80, começo de 90, quando um amigo, uma amiga trazia uns discos do exterior ou comprava uns discos, todo mundo se reunia na casa da pessoa para escutar aqueles discos, né? Aham. Cada vinil ou cada CD era uma espécie de obra, era uma espécie de exercício de contemplação alquímica, né? Que não era apenas a música,
era a estampa no disco, no CD, era o encarte que vinha junto, ou se era um digipack, se vinha mais coisas juntos, era história para conseguir aquela obra, né? Havia tudo letra. um ritual, uma atmosfera em torno daquilo. Você não tinha como aplacar essa paixão pela música, né? Você se virava com o que você tinha, você escutava a mesma música 10 vezes seguidas, sabendo que você ia ter que devolver o CD emprestado para o amigo ou para a amiga uns dias depois. Você tentava absorver o máximo que podia daquelas letras, do que aquilo te chamava, de referências que você pudesse ir atrás, né? É. E essa escassez, algumas pessoas vão dizer que essa escassez era boa. Eu, sendo honesto, sendo transparente, sendo franco, eu nunca achei boa essa escassez naquele momento, até porque eu nunca gostei de escassez diante daquilo que eu sou apaixonado. Eu sempre tenho um apetite indelével por mais, uma pulsão, um desejo por mais e mais daquilo, né? Então eu não me contentava só com isso, né? Eu sempre tinha essa vontade de ter de mais daquilo, né? E por um lado, a internet foi muito interessante nesse sentido, me oferecendo acessos, né? Eu Sim. gostei. Realmente foi algo que eu gostei bastante. A gente para pensar, eu, por conta do trabalho, junto com os meus amigos da Verlohan, né? Eu tive que aprender a cantar em um curto espaço de tempo para fazer os backing vocals e venho aprendendo a operar um sintetizador, né? Inclusive, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu tirar aqui. Aham, o MIDI. Sim. Exato, exato. Né? E assim, né? Eu paro e penso que, primeiro, né? Que há 2 décadas atrás, assim, seria assim, para mim, dadas as condições, muitas coisas seria quase inacessível ter acesso a um synth ou alguma coisa que permitisse estudar música. E depois, como aprender a manipular, como aprender a fazer uso desse aparelho? Teria que encontrar um técnico, alguém, algum curso esporádico e contar com a sorte. Vejam, hoje em dia eu tenho um excelente amigo na banda chamado Michael, né, que é baterista, músico profissional, que me passa tudo que eu preciso saber do meu básico. Quando eu preciso entender mais, dar uma atenção melhor em teoria da música, em como fazer alguns arpejos melhores e tudo mais, além do Michael, eu posso entrar no YouTube a qualquer hora e começar a estudar conteúdos intermináveis, muitas vezes sem nem comprar um curso sobre isso. Eu tenho acesso a tudo e posso absorver, aprender, ganhar uma técnica de manipular, até o momento que eu posso ir para um curso, né? Hoje em dia, felizmente, eles existem, e lá no curso, com toda a bagagem, com toda a habilidade, refinar aquilo que a gente tem, né? Então, assim, eu posso dizer uma coisa sobre vampiros para vocês, é muito interessante, que talvez ecoe, ressoe com os escritos da Anne Rice, né? Eu sou aquela pessoa que adoro roupas de outras épocas, acho elegantes, acho finas, gosto da atmosfera e do estranhamento que elas causam e do que elas atraem para a gente. Mas eu jamais conseguiria viver em um castelo do 19, 18, 17, ou Isso é mesmo bom nas de ouvir. coisas que existiam naqueles outros tempos. Admiro as estátuas, admiro as luminárias, os papéis de parede, os vitrais, admiro as roupas, mas não trocaria o tempo que eu estou por nada disso. Eu Então, Você é um viveria. vampiro moderno. Eu? Você é um vampiro moderno. Não, mas Você foi se eu viveria. atualizando. oi? Eu viveria tranquilão. Eu duvido. Eu vou na Não, linha se do Lorde. tivesse, era só ter pizza e energia elétrica. De boa, era a melhor E coisa ainda pra mim. descarga na privada. Não, que descarga, não precisava. Energia elétrica com Wi-Fi, pegando ali legal e entregando pizza do iFood, tava foda. Então, Ou né, já seja, não é uma, assim, essa é uma experiência de, não, eu viveria sem problemas tão intensa quanto daquele pessoal que daquele suplemento que saía na Folha de São Paulo, chamado Tradição, e acreditavam que se fizessem uma receita que era feita em 1800 e qualquer coisa, estavam revivendo uma tradição. boa, excelente.
Sempre E, há uma Lorde, maldade para leitores da Folha. até Já era. pelo avançado da hora, assim, eu não queria deixar de pelo menos passar, né? A gente falou dos filmes, séries, música agora. E eu vou fazer uma conexão para a gente passar para um próximo estágio, que é falar da cosmovisão vampírica, da tua ligação com a dinastia Sarraja. Sarrasca. Eu não vou conseguir Vai pronunciar, mas é certo o nome da gente de primeira. E até brincando um pouco, dias atrás a gente conversou com o professor Adílio e o professor Pablo da Sabedoria Arcana do podcast, né? A gente falou sobre a figura de Papus, né? E aí eu brinquei com eles assim, a gente estava descontraído no começo ali, que a gente poderia ter mudado o nome da nossa live para Bate-Papus, né? Fazer um bate-papus. Mas porque. Foi a mesma risada dos professores. Foi aquela piadinha de quinta série absurda, mas. A quinta série se mostrando, né? É. Que a gente vai se contendo. Assim, depois de 1h30 de live, a quinta série vem pro palco. A quinta Ela série tá que se habita em segurando mim, aqui. saúde a quinta série Muito. que habita em você. O Eliphas Levi, que tinha uma revista pornô naquela época, era editor de uma revista erótica ou pornô, né? Isso eu não sei. Depois fez cartas da redação, depois dá um O Google Eliphas. e pesquisa se era o Levi ou se era o Papi, que Não, tinha Alexandre, de uma revista desse tipo. não é para procurar Alexandre, no Xvideos, não vai ter isso lá, tá? Vai, olha que eu não duvido que tenha. Que todo mundo se queixa A do Robert releitura, né? Wilson, se queixa dos ocultistas dos anos 70, que escreviam para Playboy, do Hugh Hefner, né? Onde já se viu, não são ocultistas de verdade. E, né, dá vontade de disparar um. Pô, o que vocês estão falando? O Levi tinha uma revista pornô na época dele. Que vocês estão tão... que vocês estão nesse purismo exacerbado, esse puritanismo besta? E falando não num termo tão pejorativo, apesar de ser, né? Mas tá na marginalidade, né? Numa cultura pop ainda beira a marginalidade esse tipo de conteúdo, então tá numa revista considerada imprópria para menores, muitas vezes vendida para menores, mas enfim. Bom, vamos lá. Lorde, a tua conexão com a dinastia vem antes até da internet, né? Que eu lembro que você comentou de troca de cartas, seria isso? Ou eu tô confundindo tudo? Tá, eu acho legal a gente desenhar, a gente explicar um pouco essa parte, né? Eu estou na dinastia Sarrasca desde 2006, né? Porém, eu já estou vinculado nessa vida vampírica desde 1993, 1994, mais ou menos, né? Então, antes de estar na Sarrasca, eu passeei por alguns outros lugares, eu vi muita coisa, eu me correspondi, eu aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, o que foi providencial, foi interessante, principalmente entre os anos de 2003 a 2008, onde eu figurei bastante em livros, revistas, conteúdos de internet, blogs, no hemisfério norte, principalmente, né? Saí na Bélgica, saí em livros na Bélgica, França, Inglaterra, teve alguma coisa na Alemanha, depois nos Estados Unidos, no Canadá. Então foi um momento assim que foi um momento bastante formativo, né? Quando as redes sociais e a popularização do acesso à internet estavam em alta, né? Onde se desenhou e se definiu muitos pontos importantes para o que a gente chama enquanto comunidade vampírica, né? Uhum. E em algum momento, em 2006, assim, eu já sabia fazer muito tempo da Goddess Rosemary Sarrasca, matriarca e fundadora dessa dinastia que tem aí mais de 50 anos de história, né? A dinastia. Eu já ouvia falar dela e graças a essas minhas aparições eu tive a oportunidade de conhecer ela num fórum privativo sobre vampirismo norte-americano. E lá a gente começou a puxar conversa e houve o convite dela, né? Se eu queria integrar, fazer parte da dinastia como um neófito, como um aprendiz. Eu aceitei o convite e
né? Desde então, passei a ser treinado e ser um filho espiritual dela, né? Essa é a história, essa é a história de maneira resumida. E teve a coroação também, né? Depois, dentro Foi, de uma festa foi da Carmila, né? isso, 2018, né? Foi uma Eu posso- surpresa para você, né? foi, né? A gente, porque assim, a gente expressa com espontaneidade aquilo que predomina na gente, desenvolve aquilo que a gente ama e que ao mesmo tempo também a gente é apaixonado, a gente erra, a gente acerta, a gente faz monografia dos erros e dos acertos, a gente ritualiza e a gente vai criando, vai desenvolvendo, né? Vai reunindo pessoas. E assim, é sobre isso. E chegou um momento que eu e a minha esposa, Chendra, né? Nós alcançamos uma investidura, uma titularidade bastante alta na dinastia, que era o príncipe e princesa, né? Que foi assim, foi um fato bem marcante para a gente, né? Uhum. E assim, mas para a gente a vida continuava. Então foi uma época que a gente tivemos um trabalho, a gente teve até um certo destaque fora da bolha do vampirismo, do paganismo, da magia, com um trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, uma cerimônia de reconhecimento e honra ao mérito na Assembleia Legislativa de São Paulo. Conseguimos colocar um dia do orgulho pagão na Câmara Municipal de São Paulo, que foi um feito assim inédito, né, em toda a América do Sul, o paganismo Imagino. ter um dia representado na casa do povo da principal capital dos países aqui da América do Sul, e arrisco dizer da América Latina, né? Foram Uhum. feitos assim, em extremos, né? E o que aconteceu é que em 2018 teve alguns ritos no exterior, teve muitas reuniões do conselho e a pessoa que ocupava a titularidade de rei, assim, já tinha sentiu que tinha cumprido o seu fardo, já estava com 70 anos, já estava feliz com o que tinha realizado e ele passou à frente o título, né? Foi ali curtir a terceira idade dele, os netos, Uhum. a família de urna, e está por aí até hoje, né? Mandando conselhos, mandando dicas e livros e tal. Mas ele passou, ele achou que era o momento de fazer a passagem. Então, a Godes Rosemary e o conselho decidiram que a investidura viria para mim e para a Chendra, só que não contaram diretamente para a gente, né? E a gente começou a enfrentar uns sonhos lúcidos e umas jornadas astrais muito diferentes. Começou a acontecer umas coisas, tipo, nível de poltergeist na Vamp Tower, né? Foi um Uhum. período muito estranho. E assim, né? Tá acontecendo alguma coisa. Amigos e amigas sonhavam com uma festa, sonhavam com um momento que eles não sabiam definir muito bem o que estava acontecendo. E então, num belo dia, no final do mês de junho, não era um domingo à noite, o marido da Godes fez uma chamada para mim, era quase meia-noite, domingo para segunda-feira, me dizendo que recentemente teve uma festa de coroação, onde o meu irmão, por iniciação de New Orleans, o Maven Lore, tinha ascendido a categoria de rei de New Orleans, né? Era um título bastante elevado. Fizeram uma festa caríssima, luxuosa, lindíssima, com todo um formato que não se via na América do Norte há pelo menos há bem mais de 10 anos, né? Foi um Aham. negócio super marcante. E ele me disse que a gente tinha que reproduzir uma festa daquelas em menos de um mês, em 40 e poucos dias, porque ele estava vindo para o Brasil por ordens da nossa matriarca e tinha que fazer a dinastia fazer alguns anúncios importantes e estava na nossa mão produzir isso e a gente dava conta. Bem, eles deram assessoria para a gente poder fazer os movimentos e tudo mais, e a gente tinha um evento chamado Carmila, que sempre teve pretensões de ser como ele é hoje. Mas até aquele momento ele tinha sido uma festa com poucas edições, edições mais luxuosas e mais caprichadas em lugares pequenos. E, bem, a gente teve 40 dias para organizar o evento e daquela madrugada de segunda, durante uns 20 e poucos dias, foi para a gente tentar encontrar um lugar para sediar a festa, né? A gente ia fechar a locação num espaço muito bonito, só que um amigo meu que sabia que eu estava procurando por um lugar, né?
É um amigo já falecido, né? O seu Walter Taverna, lá do Bexiga, né? Ele, o assessor dele, eu tinha contado para eles que precisava de um lugar, eles passaram meu contato para um dono de um buffet na Bela Vista. E esse dono do buffet me ligou e me perguntou: Você é o Lorde A? Sim. Você que está procurando um lugar para fazer uma festa mais ou menos assim, assim, assado, amigo do seu Walter, e você trabalha com uma temática de vampiros? Sim, sou eu. Ah, você já fechou algum lugar? Estou vendo um aqui. Ah, não quer dar um pulo aqui no meu espaço? Eu te dou um endereço, você vê se tem sentido, se tem a ver com você? Eu topei. Peguei o Uber e fui. E quando eu cheguei lá, depois do Uber se perder e tal, eu vi que eu estava na Rua dos Franceses. E quando o carro parou na frente da boa e velha Mansão Rasbaia, meu coração quase parou. Não acredito que é aqui. E aí eu fiz Ótimo uma isso. coisa que eu nunca tinha feito, né? Desde que eu conheci aquele lugar, ainda em 1994. Essa história é de 2018 já. O portão estava aberto. E eu entrei naquele jardim que eu só olhava da mureta onde eu ficava desenhando aquela fachada. Que Você ainda louco. desenha? Ainda, mas menos, bem menos. E então eu entrei na mansão, o seu Toninho estava lá me esperando, né? Ele, quando olhou para mim, bom, você só pode ser o Lorde A. Eu só imagino alguém chamado, por toda a beleza que você está vendo aqui nesse lugar e o estado estático que você está, eu espero agora para você ver lá dentro. E aí eu entrei na Mansão Rasbaia e fiquei realmente encantado com os vitrais, com a mobília, com os salões, com a atmosfera. E desde então, a Carmila, Noite de Gala Sombria, é lá. E foi lá que aconteceu a nossa coroação, que só foi revelada para a gente há 2 dias do evento. Houve uma 2 cerimônia, dias. um ritual fechado aqui na Vamp Tower para transmitir as titularidades e tudo mais. E quanto à mansão, havia um horário lá, cerca de 1 hora, que havia sido requisitado para eles gravarem vídeos, anúncios que iam ser feitos da dinastia, e que a gente tinha que esperar até eles terminarem esses anúncios. E aí, contrariando todas as expectativas, todas as regras, esse anúncio que ia ser feito é que a dinastia tinha um rei e uma rainha que respondiam diretamente à matriarca, o conselho secreto, e era o Lorde A e agora a rainha Chendra Sahasra, e a nossa coroação e a entrega das coroas foi em público durante o evento. Fantástico. Fantástico. Demais, Foi demais. e assim, o coração sangrava e as lágrimas de emoção vertiam pelos olhos. E quem esteve lá e viveu esse momento sabe o que viveu. Foi lindo. Toda vez que eu ouvi você contando disso, realmente você passou essa emoção e de todas as vezes não seria diferente agora, né? E para a gente já caminhar para o final, eu estava lembrando que a Roberta estava muito interessada em fazer uma pergunta. Tudo bem que ela não vai ter uma conexão direta, mas eu acho que cabe aqui, Roberta, sobre os voos noturnos. Exato. Não só pela fantasia do voo noturno, quando a gente fala dos vampiros, mas qual é a conexão espiritual que você faz nesse voo noturno? Como ele acontece? Ele é uma projeção? Ele é uma meditação? Ele é uma gnose? Como é o voo noturno? Olha, Roberta, o mistério do voo noturno, né, como é o nome mais formal que a gente utiliza, se refere a todo um prado de saberes ligados ao sonho lúcido, à viagem astral, à projeção de consciência e à magia onírica, basicamente, né? Então, é toda uma área de práticas e de estudos, né, que a gente usa esse título mais formal e mais arcaico, tá? No vampirismo, o sonho lúcido, a viagem astral, né, e o acessar o que a gente chama de um corpo de sonho, ou ainda um duplo etéreo, né, se você preferir uma terminologia mais frequente, mais comum, um corpo astral, como outros lugares dizem, é uma prática incontornável, é uma prática perene e facilmente acessível aos que nasceram vampiros e vampiras, né? Que nasceram ali com o seu legado daimônico, como a gente diz, né? Ou dracônico, draconiano, como outras pessoas gostam de dizer, né? Mas o sentido
é o mesmo, né? É uma clara visão, uma capacidade de acessar esse corpo sutil, deslocar sua consciência para ele e experimentar essa visão do outro lado, né? É Não é sobre um isso. superpoder, né? Então, é só para desmistificar um pouco, porque as pessoas acham que é um superpoder dos vampiros, né? E outra, E eu quando eu acho que é falei por com essa o pessoal do conexão trabalho, que a que. gente ia trazer um vampiro aqui, falou, nossa, e como que é os voos noturnos, como que isso acontece? Né? Não é um superpoder, né? É uma E eu prática. acho que tem aquela curiosidade, né, Lorde, sobre a questão até de uma das associações que se faz com o morcego, né? Quando você fala de voo, não tem como desassociar da figura do morcego. E talvez alguém pense que você abre a janela aí da sua casa e saia para São Paulo Não, não, largando petardos. prático. Eu vou no quintal onde é escuro e sem ninguém olhar, eu simplesmente fico na ponta dos pés e começo a flutuar e rapidamente eu estou a 60 mil pés de altitude. Quem nunca? É assim que a gente faz. Sempre. Normalmente a gente voa um pouco mais alto que isso, onde o ar rareia um pouco mais, e espera a Terra ficar girando embaixo dos nossos pés, para a gente não se cansar, tendo que se deslocar muito, para só descer como um elevador onde a gente precisa. Tá Olha, ouvindo, povo? É isso. É assim que isso funciona. é assim que é o voo noturno. O É, grande problema é que dessa história toda, né, é que eu acho que as pessoas não conhecem Joseph Campbell, né? Eu não tenho mais acesso ao Joseph Campbell. O planeta Terra levou uns 3.000 anos para gerar um cara como Joseph Campbell, cuja obra alcançou tantas pessoas e explicou, tal como ninguém, que, olha, existe o subjetivo e existe o objetivo. Existem aquelas coisas que são alegorias, que são símbolos, que são metáforas, e elas não são ao pé da letra. No entanto, as pessoas, o mundo popular, acho, são um pouco empobrecidos nesse sentido de entendimento, né? E acham que tudo é ao pé da letra. Eu já recebi mensagens de pessoas fascinadas e de pessoas me detonando, porque como você tem a coragem de falar de um mistério do voo noturno? Todo mundo sabe que ninguém pode voar sem ser num avião. meu Deus, que absurdo. É. Então, né? Então, assim, né? Perdoe-os, eles são frágeis. Eles leram no máximo e de verdade 1 ou 2 livros e ouviram uns podcasts quando escutaram. Perdoe-os, eles são muito, muito frágeis. Seja generoso, seja paciente com eles. Não, as pessoas querem levar. Benevolente. A bruxa voa toda noite na vassoura, né, Roberta? O lobisomem é uma pessoa que se deforma toda e vira um gigantesco homem-lobo. Não, a bruxa ainda tem a verruga no nariz, né? As bruxas ainda têm todo esse estereótipo e tudo mais. E o voo noturno entra nessa também, como chupar o sanguinho, tudo isso, né? Sim, sim, toma um E eu Estereótipos, ouvi né? vários podcasts seu que eles perguntam ainda isso num tom sério, né? Assim, tipo, como é o seu voo noturno? Você consome sangue, né? Enfim. É, assim, a né, literalidade, né? toda área de conhecimento tem as suas insalubridades, né? A turma da bruxaria tem as suas, a turma da maçonaria também, a turma do druidismo, os vampiros também. A gente se irmana nessa É. falta de entendimento de repertório simbólico, de sentido conotativo, né? Uhum. E, inclusive, isso é ensinado até hoje nas escolas, na aula de português, interpretação de texto. É ensinado, mas as massas, É, as pessoas, eu não sei o que acontece, parece que eles bloqueiam isso, ou faltam na aula, ou aprendem só para passar na Não, prova. ou você não quer, só não quer entender. Quer só entender a literalidade, só não quer entender. Aí a gente entra numa outra seara, né? Que essa também rende boas encrencas, né? A gente entra na questão que, humanamente falando, as pessoas são irracionais, as pessoas são apaixonadas, elas são afetivas. Quando elas falam de razão ou que estão pesquisando algo, elas só estão lendo aquilo que confirma o próprio viés,
com a pressa de pegar aquela informação, por mais esparso, por mais crua que seja, para poder bater na cabeça de alguém no grupo de WhatsApp da família, do trabalho, que é melhor que aquela pessoa. A gente vive essa era também. E sabe, Lorde, você falou já até da maçonaria, né? E até é bom que isso exista, eu particularmente acho, porque afasta apenas os curiosos, né? Eu tenho um caso de um irmão que, enfim, é empresário, e eu lembro dele contando para nós em loja que um dia passou com o telefone sem fio dentro da fábrica e falou: Não, vocês já pegaram aquele bode pra gente matar hoje à noite? A brincadeira para afastar mesmo o curioso. Ele falou isso, ele comentou isso, que ele estava ouvindo a Rádio Peão muitas vezes falando, né? Ah, porque ele faz ritual, porque ele mata a criancinha e não sei o quê. Ele falou: então tá. Então, se é isso que querem pensar, é isso que eu vou dar a eles. Então, que bom. Afasta o curioso de coisas que não vão lhe fazer sentido nunca, porque é só curiosidade mesmo, né? Então, que bom que pense que o voo noturno é porque você bate a capa, que bom que acham que Vlad é o nome de vampiro por conta da novela Vamp, e que bom que tem essa visão obtusa, porque afasta da curiosidade. A curiosidade não é, nesse aspecto, a saudável que vai levar. E até falando nisso, e sei que a gente precisa caminhar para o final, eu vi também você falando, e queria entrar agora com as questões da Rede Vamp, que tem pessoas que escreveram aqui para nós no chat, que estão familiarizadas, e acaba sendo uma curiosidade natural das pessoas, é uma curiosidade boa, positiva, que vai naquela linha daquelas pessoas que sempre olharam com fascínio sobre o vampirismo, e enfim, que queiram, né? O que as pessoas podem sentir em si mesmas que as orientem em dizer: talvez esse seja o meu caminho, como em algum momento foi para você, que possa justificar que a busca dela seja correta em buscar a Rede Vamp. Eu sei que tem diversas formas, tem as festas, tem a cosmovisão, quer dizer, a participar desse mundo vampírico pode ser do lado mais cultural até da prática ocultista, enfim. Mas o que se diria para as pessoas que nos ouvem agora ou futuramente, que elas poderiam sentir em si mesmas como uma espécie de vocação para o lado vampírico de suas vidas? Olha, a gente fala muito, né, que quem é vampiro, quem é vampira, nasceu assim, cresceu assim, e está na sua têmpera, está no seu jeito, está no seu destino, até o fim das suas noites sobre a Terra, né? Porém, há um momento que é chamado de despertar. Não fomos nós que inventamos o termo já está por aí há pelo menos uns 50 anos, né? E o que acontece em relação a isso? Se por você sente afeto por isso que eu estou contando, você sente que, nossa, acho que esse aí é o meu lugar, achei a minha gente. Eu não sei como são essas músicas que eles dançam, eu não sei muito bem o que eles bebem, eu não sei muito bem o que eles fazem, mas, puxa, tudo que eu mais queria nessa vida era estar ali, junto com eles, junto com elas. Putz, eu sinto que ali é o meu lugar. Vem. Se você está geograficamente muito, muito longe, experimenta doses homeopáticas disso. Tenta dar uma espiada no Red Vamp Visions, que é um streaming com mais de 30 trilhas de conteúdos e sabedorias indispensáveis para quem está descobrindo o vampirismo enquanto na sua vida, na vida como ela acaba sendo. Ela está lá, como um Netflix, você pode maratonar conteúdos, você vai aprender muita coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua prática.
né? Se isso fez bem para você, você pode experimentar a nossa escola preparatória, chamada A Corte, que é já um preparo direcionado e focalizado para, se você atender todos os requisitos, se desenvolver e mostrar uma postura e também uma produção cultural próspera e firme, você se tornar um integrante do Círculo Estrigó em certo momento, se você seguir as regras de admissão. Uhum. Essas são algumas maneiras. Ah, mas eu gosto das roupas, eu gosto do fashionismo. Ora, venha em nossos eventos abertos, venha em nossas festas, encontre outros, assim como você, divirta-se junto, vivam bons momentos, né? A gente faz isso para aqueles que nasceram vampiros e vampiras e para aqueles que simplesmente amam e sentem atração por tudo isso, que respeitam tudo isso e tudo que mais querem é estar em um lugar que possa ser acolhedor, que possa ser próspero e que possa colocá-los em contato com pessoas que estão nessa mesma vibe, nessa mesma pegada. Não é tão Fantástico. difícil. Eu acho que é o despertar mesmo e a sensação, né? Quando você. Eu acho muito bonito quando você fala do início do teu despertar ali, realmente em frente à mansão, desenhando, ouvindo a música, sentindo tudo isso e depois isso acontecendo, sendo realizado na vida, né? E então é um despertar muito bonito. Talvez o melhor exemplo para que as pessoas usassem isso e vou além da cosmovisão, né, da conexão com a Rede Vamp, mas para tudo na vida, né? O que te toca mesmo, né? Qual que é a tua essência, né? Qual que é a tua verdade e vá, e só vá. E siga, é instintivo isso, né? Então não seria diferente para algo que é tão pulsante, que é tão latente quanto essa visão do despertar Vamp aí, né? E falando de despertar Vamp, Lorde A, dos livros que a gente tem acesso, o mais recente é o Deus é um Dragão? Livro? Deus é um Dragão é uma obra bem legal que, assim, eu acho que já esgotou. Eu, Uhum. pelo menos, não encontrei quando eu procurei no Amazon umas semanas atrás. É uma obra bacana, saiu pela Penumbra Livros lá em Penumbra. 2019, né? Tem o Uhum. Mistérios Vampíricos, que saiu em 2014, mas até 14. hoje é republicado pela Madras Editora. Madras. Isso é uma obra interessante. A gente tem a série Codex Strigoi, tem o álbum Despertar Vamp, tem os 100 Maneiras de Realizar um Banimento Eficaz, e tem ainda o Sob Tuas Asas, Mística Vampírica para Adultos, né? Que Uhum. circulam lá na redevampírica.com, né? Uhum. São também bem legais, bem complementares. Nessa virada de 2024 para 2025, eu lancei pela editora Alfabeto o Oráculo Místico das Runas, Uhum. onde eu vou falar sobre o imaginário, a magia e as runas, né, escandinavas, e vem junto com um livro com 250 páginas colorido e também um jogo de cartas, né, que retrata as 24 runas do Futhark antigo de maneira emblemática, atmosférica, e que é uma ferramenta pedagógica maravilhosa para as pessoas se familiarizarem e aprenderem a usarem as runas. E eu basicamente estou trabalhando em um e-book novo para o meu selo literário, né, da Rede Vampírica. Talvez se torne um livro físico, um livro de recepção e de acolhimento a todos aqueles que estão chegando no vampirismo, que estão despertando, buscam saberem mais e querem entender de uma maneira que tenha fontes, que tenha origem, que tenha bibliografia e que tenha vivência, né? Que tenha densidade, né? Que viu como esse contexto aconteceu, pelo menos nos últimos 30 anos, e pode, com um pouco de sorte, fontes e acesso e memórias de pessoas que viveram os tempos que lhe antecederam, contar um panorama de uma maneira mais justa, mais ambígua, né? Que fuja de qualquer tipo infantilizado de cartilha de certo e errado, típica de narcisistas, que além de fazerem cartilhas de bem, de mal, de certo e errado, jurando que são o único lado certo de qualquer questão, estão apenas do lado do bem,
com o seu 1 milhão de regras invisíveis para fazerem as pessoas pisarem em ovos e eles se deleitarem, né? Então a gente está trabalhando num material novo sobre isso. Tem os podcasts também da Vox Vampírica, do Spotify. Tem o podcast que é mais ou menos quinzenal, chamado Mistérios Vampíricos, na Paranormal Plus, né? Que é bem interessante também. Então, vai ao ar todo sábado, episódios novos ou reprises. E tem um caminho também sensorial muito interessante para as pessoas descobrirem seus vínculos com o vampirismo, ou ao menos se encantarem com a nossa atmosfera, que vem sendo criado pela minha amiga Daniela Spallanzani, do Apotecário e Loja Coven 1692. Mergulhada na atmosfera da rede vampírica, ela criou alguns perfumes, como o Strigoi, o Lasher, o Mayfair e, mais recentemente, o perfume Carmila, além de incensos maravilhosos, velas muito especiais, e onde a gente também revende o nosso vinho vampírico, o Redivivo, nos seus 4 sabores. A loja fica na Galeria do Rock, no 3º andar, pertinho ali do elevador, e podem ser acessados no site redevampirica.com ou pelo Instagram Coven1692. Eu acho essa, inclusive, uma das vias mais interessantes de acessar nossa atmosfera. Adorei. E Lorde, para concluir, bom, lembrando, né, que também tem lançamento de música e de um trabalho novo aí, espero que a gente também consiga acessar isso, se quiser também deixar algum possível, vai ser lançado em todas as plataformas, acredito eu, né, Lorde? Vai. Procurem Verloren, escreve Verloren, mas é alemão, pronuncia-se Verloren. Tá, legal. E da minha parte, pelo menos, 2 últimas perguntas, né? Imaginando que, eu vou chamar comumente de vampirismo, né? Tem toda essa sua tradição, carrega toda essa formalidade, essa erudição, e não tocando em obras como Crepúsculo, mas qual é a figura do vampiro moderno? Assim. Quem é esse vampiro moderno, né? Além da tradição que ele carrega, seja através de uma dinastia ou não, mas quem que é esse vampiro atual, descolado? Na cultura pop, na vida como ela acaba sendo, me dá mais parâmetros que eu fiquei um pouco perdido. No sentido assim, né? Eu até fiz essa pergunta pro pessoal lá do do Sabedoria Arcana, que é assim, né? A gente sempre fala do ocultismo, a gente fala da erudição, da tradição, de Papus, de Levi, de Crowley, né? Então essa questão muito de um mundo de conhecimento, né? Aí a gente vem para os dias mais atuais, a gente vai falar de repente de magia do caos, que a gente abordou aqui até com o Rodrigo Vignoli, né? E aí fazendo essa transposição do tempo, né? O que é, se não quem é, mas o que é ser o vampiro nos dias de hoje, além de toda essa erudição da cultura, aonde que essa transposição da cultura e da erudição encontra espaço na sociedade atual, né? Quem que é esse? Por isso que eu falei desse vampiro moderno, né? Aonde que ele se contextualiza na sociedade? Ele vai ser aquela pessoa que carrega essa imagem da erudição, ou ele é dentro da rede Vamp, da cosmovisão, você já consegue identificar, por exemplo, vampiros que não, sei lá, que são médicos. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, talvez esteja meio confuso, o dia não está muito bom para mim, mas eu acho que nessa linha, quem que é esse vampiro hoje? Tá, Na sociedade. tá. Olha, o vampiro e a vampira hoje, né? Além de eles estarem ligados a uma tradição, né? E uma tradição, assim como o dragão é serpente, troca de escamas e sempre continua sendo o que é. São pessoas de todas as cores que amam das formas como escolhem ou sentem amar e o amor. Já mencionei que são pessoas de todas as cores, de todas as idades, das mais variadas classes sociais. Pode ser o empresário, pode ser o influencer, o youtuber, pode ser o motorista de Uber, pode ser o dono de uma casa noturna, um DJ, pode ser aquela pessoa da sua rua
sempre muito discreta, pouco espalhafatosa, mas que misteriosamente é quem sempre ajuda as outras pessoas, ou de alguma maneira os outros sempre vão até aquela pessoa naquela hora inesperada. Muitas vezes o vampiro e a vampira contemporâneo, o vampiro e a vampira de hoje, que expressam essa tradição, nem se vestem como o Lord e a Rainha Chandra se vestem nas festas e eventos e nos incontáveis books fotográficos e participações midiáticas que vocês nos veem, e muitos deles só usam trajes mais extravagantes em festas e em rituais. Então podemos dizer que estamos entre vocês, estamos em toda parte. Às vezes pode ser a enfermeira que recebe os recém-nascidos que chegam a esse mundo no hospital, e há mais de um caso delas em nossa comunidade. Pode ser o médico. Há muitos advogados vampíricos, não se preocupem. Que mais? Há jornalistas vampíricos, há publicitários vampíricos. Tá em tudo. Há vampiros e vampiras em todas as classes profissionais que a gente pode imaginar, e as histórias são sempre divertidas. Nem todos se desvelam, nem todos se apresentam e dizem: oi, muito boa noite, eu sou um vampiro. Não. Discretos, Não. né? Assim como Cuidado com o que vocês dizem sobre vampiros e vampiras. Vocês nunca sabem onde estamos. Boa. Tá bom assim? Tá maravilhoso, e era isso que eu queria instigar mesmo. Eu já imaginava que você iria trazer para esse contexto de em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer figura, independente de quem seja, é muito mais interno do que algo que aparente. Eu acho que além desse recado de sentir em si o que significa, mas também o que não distingue, não é uma marca, não é um sinal de nascença que vai dizer que você é ou não. Era o que eu queria instigar. E por final, para dizer tchau, era só perguntar na visão da cosmovisão vampírica, e brincando um pouco com o nome do canal aqui, o que qual que é a definição, se existe na visão na cosmovisão vampírica, de um fantasma? Uhum. Olha, assim como outras escolas de ocultismo, né, para a gente a ideia do fantasma é uma ideia interessante, né? Porém, o fantasma seria uma parte do nosso duplo etéreo, sem uma fagulha de consciência e que realiza atos movidos por um certo automatismo. É mais ou menos como aqueles fantasmas raiz, né? Até o século XVI, XVII, que sempre apareciam nas ruínas do castelo, da igreja, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, faziam as mesmas coisas, no máximo quando alguém entrava na frente, ou ele nem enxergava, ou então chegava e dava um grito e desaparecia. Eu gosto muito da ideia de fantasmas assim, né? Eu não gosto muito da ideia da popularização do pós-morte, né? Principalmente depois dos movimentos espiritistas e do Kardec, que tornou a vida pós-morte acessível e distribuída para tudo e para todos. Fantasmas passaram a dar lições de moral, lições de vida, a existirem numa grande repartição pública de pretensões cósmicas. E aqui no Brasil se convencionaram as cidades que flutuam sobre capitais, e dessas cidades, tem departamentos que apontam quem são evoluídos o suficiente, quem é evoluído o suficiente, e tudo parece meio uma mistura de propaganda de margarina das antigas, com uma baita falta de criatividade narrativa e de inventar assuntos mais interessantes. Mas brincadeiras à parte, sim, há a questão do duplo etéreo. Para alguns, há uma questão de uma existência após a morte física, né? Onde, em certo momento, a parte mais densa que sobraria desse duplo etéreo se desfaria e você se tornaria uma força impessoal e retornaria para... Seus elementos retornariam para os polos que os emitiram originalmente. É por aí, é mais ou menos por aí.
mas eu gosto muito daquela visão do fantasma até o 16, até o 17. Eu acho Procissões dos Mortos, Exércitos Furiosos, Bando do Harley Quinn, Caçada Selvagem. Eu acho aquele momento esteticamente inspirador. Fantástico, adorei. Lorde A, muito obrigado pela tua participação. Perdoe em específico a minha total ignorância, mas a vontade era maior de conversar do que você, do que o meu próprio conhecimento, pelo tanto que lhe respeito, lhe admiro e ouvir. Na verdade, aqui eu sempre gosto de falar isso, por mais que seja repetitivo, eu e meu amigo Alexandre aqui, que tivemos a origem da ideia, a Roberta veio somar muito com a gente. Nós somos amigos desde de terra infância e descobrimos agora perto dos 50 anos que somos autistas. E nessa do hiperfoco, meu hiperfoco é muito auditivo, seja a música ou seja o consumo de podcast. Então a tua voz, e não que não sou errado isso, muito embora para mim nunca irá soar, me faz muito bem. Então é bom lhe ouvir, não só pelo conteúdo que você traz, mas pela pessoa que você é também, que está vinculada a isso. Então, tenho certeza que Alexandre e Roberta lhe agradecerão, mas eu, em particular, agradeço de forma substancial a tua presença aqui com a gente. Mais uma vez, peço desculpas pela minha profunda ignorância. Imagina. Cara, Luciano, foi muito legal esse convite. Como eu disse no começo, essa oportunidade da gente poder conversar durante 1h30, durante 2, um papo com pessoas afins, que têm ideias convergentes, ou que um mesmo norte comum, é sempre uma oportunidade incrível. E nunca, cara, nunca peça desculpas por fazer perguntas ou por sentir uma ignorância diante de ninguém. Apenas faça as perguntas. A gente, tal como Parzival na Demanda do Graal, seja do Wolfram von Offenbach ou do outro autor francês, o Chrétien de Troyes, ele perde quase que mais da metade da jornada da vida dele para aprender que é preciso fazer as perguntas, é preciso empenhar, é preciso engajar, é preciso arriscar, é preciso iluminar aquilo que realmente importa. E perguntas são sempre um caminho. Obrigado pelo carinho e pela confiança. Obrigada, Laudia. Obrigado. Desculpas, mas já vou falando que a gente tem esse viés quinta série também, que a gente brinca, que a gente gosta de dar risada, e também é uma característica nossa, né? De fazer uma piada aqui, a outra ali, para trazer um pouco de humor e um pouco mais de leveza para a vida, para a gente, para o dia e tudo mais. Super obrigada, foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigado, Exatamente, Roberto. muitíssimo. Muito obrigado mesmo. E o Luciano esqueceu de uma coisa. Primeira vez que nós vimos um peitinho na vida foi na peça Vampiro e a Polaquinha, de Dalton Trevisan. Maravilhoso. Finalmente, em 20 anos que eu participo de audiovisual vampírico, alguém fala do Dalton Trevisan e não sou eu. Mas a gente estava falando aqui no bastidor, A gente estava comentando. Porque eles são curitibanos, essas duas criaturas, né? A gente deveria ter começado obrigatoriamente, mesmo sendo clichê, com o Dalton Trevisan. Dalton Trevisan não é conhecido no restante do Brasil. Quando a gente fala dele, todo mundo, muitas vezes as pessoas olham para a gente com cara de ué. Pois é, mas eu sou paulistana e eu conheço ele desde sempre. É, mas é você. Dalton Trevisan, Nelson Rodrigues, são nomes que a gente não pode deixar serem propositalmente esquecidos e varridos para debaixo do tapete da nossa produção cultural. Não pode, é um pecado mortal. Verdade. E a dona dos peitinhos que Alexandre se referiu é Guta Stresser. Eu ia te perguntar, exatamente. Exatamente. Como esquecer? Não tinha nada. 3 metros de distância. Mãe atrás. Mães atrás. Ótimo. Olá. Mas muitíssimo obrigado mesmo. E só para fechar mesmo, o Seraf escreve aqui pra gente: Lorde A, Fagundes e Cassiano, Camilo, a trindade dos que usam e abusam do português. E eu referendo as suas palavras, Seraf.
Principalmente porque já conversamos com o Bruxo Fagundes aqui e Bruxo Fagundes, um querido, irmão aí de maravilhoso. vida, Livro dos Demônios, É, dos maravilhoso. grandes aqui do Brasil. Exatamente. Eu O concordo com o Cassiano é legal, Seraf, carioca também, Rosa Cruz carioca, ele é legal, gosto dele. será um dos nossos próximos convidados. Então, fazendo dessas últimas palavras e agradecendo com o nosso costumeiro bom humor, fazendo referência àquele filósofo platinado da Rede Globo, que nos entretia em tardes durante a semana e depois aos finais de semana, que se chamava, como é que era o nome dele, Alexandre? Alguma coisa como fala algo belo, acho. Fala Começava com o bela. Fala Miguel, Bela. terminava com Bela. Como o Miguel Falabella, então, se despedia do... Como é que era o nome do programa mesmo? Vídeo Esse a show, gente não O sabe. Vídeo Show. Era o vídeo Miguel show. Falabella. bem, e um beijo no seu coração. Ó, E, ó, Queria Obrigado, conhecer o Lorde. Miguel Falabella, queria conversar, queria passar horas e uma garrafa de vinho conversando com o Miguel Falabella, gosto muito dele. devia Deve ser ter uma bem... história de vida muito legal Oh. mesmo. Verdade. Então tá certo, gente. Obrigado, Lorde. Grande Valeu. abraço, satisfação e conversamos com os demais em breve. Até mais, um abraço. Um Até abraço. mais. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o